Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje o foco é a 4ª temporada de The Boys. A gente deu uma olhada em várias análises, na recepção do público e, olha, o quadro é intenso. Intenso é pouco, né? O próprio showrunner, o Eric Kripke, diz que não é o fim. É tipo um prólogo para o apocalipse. Bem direto. Exato. E a nossa missão aqui é justamente essa. Tentar entender por que essa temporada funciona como essa grande preparação, sabe? Analisar as mudanças de tom, o que aconteceu com os personagens e, claro, aquele final. Que final? Pois é. E uma coisa que as análises que a gente viu ressaltam muito é uma mudança de foco, né? Sai um pouco daquele confronto físico, direto, que ainda existe, claro, mas entra mais um jogo de xadrez político, psicológico. Bem mais complexo. Super complexo. E isso fica muito claro com o Bruto, né? Ele tá lidando com aquela doença terminal por causa do composto V24. Isso, aquela versão experimental que é basicamente uma sentença de morte. Exato. E ao mesmo tempo você tem o Capitão Pátria consolidando o poder político com a ajuda da Sister Sage, que é descrita como a pessoa mais inteligente do mundo ali no universo deles. Uma adição chave, a Sage. Ela que arquiteta muita coisa. E essa trama política toda, nossa, gerou muito debate, né? A análise que a gente consultou destaca bastante como a temporada usou uma sátira bem, digamos, explícita a eventos políticos recentes. Bem explícita mesmo. O plano da Sage, a ideia de um presidente meio fantoche, até menção de lei marcial. As fontes que a gente leu descrevem que, para alguns críticos, foi quase, tipo, uma cópia carbono da realidade. É importante a gente frisar isso, né? Essa é a interpretação que tá lá no material fonte que a gente analisou. Não é a nossa opinião, é o que as análises apontam. Com certeza. E esse ponto, essa percepção de, talvez, falta de sutileza, é crucial. Porque gerou uma divisão muito clara na recepção, sabe? De um lado, a crítica adorou, aclamou, tipo, 95% lá no Rotten Tomatoes, falando em audácia. Altíssimo. Pois é. Mas, por outro lado, uma parte considerável do público rejeitou forte. Só 52% de aprovação entre a audiência, e aí surgiram aquelas acusações de propaganda woke, esse tipo de coisa. Nossa, que contraste! Total. Essa polarização toda, conforme está relatado, sugere que talvez a alegoria ficou direta demais para uma galera, né? São visões bem opostas que aparecem nas análises e nas reações do público que a gente está reportando aqui. E essa tensão toda parece que se reflete muito nas jornadas dos personagens, que foram intensíssimas. O Bruto, por exemplo, ele tá naquela corrida contra o tempo e ainda tem aquela manifestação mental do Kessler. Aquilo foi quase terror psicológico, né? Pesado. Muito. E culmina nele matando a Neumann com aqueles poderes bizarros de tumor. Que virada sombria pra ele. Uma virada decisiva e bem assustadora, na verdade. E do outro lado da moeda, o material que a gente viu explora bastante a vulnerabilidade do Capitão Pátria. Aqueles problemas paternos, o medo de envelhecer. Sim, e o Anthony Starr, que atuação, hein? Incrível. A análise descreve como uma vulnerabilidade aterradora. E a Sister Sage, como você falou, introduzida como essa mente estratégica por trás da vitória política dele. As fontes veem isso como uma adição brilhante, que realmente fez a trama andar. Mas, falando em trama andar, também surgiram umas críticas sobre a temporada parecer meio que patinar um pouco, né? A gente viu menções sobre um ciclo meio repetitivo do Bruto, sabe? Ele fica naquele limbo entre anti-herói e vilão. Essa queixa apareceu, dele oscilando, né? E também sobre algumas tramas secundárias que, para alguns, não avançaram tanto. Deu uma sensação de estagnação, segundo algumas análises. Isso, estagnação. Essa foi a palavra usada. Sim, essa crítica de que a trama estava andando em círculos foi mencionada. Só que tem uma interpretação interessante que uma das análises levanta. Essa lentidão, essa repetição, talvez tenha sido de propósito. Como assim? Uma forma de construir a tensão, sabe? Sim. O desespero, para talvez tornar o clímax final da série toda ainda mais impactante, catártico. É uma aposta narrativa, segundo essa leitura que a gente viu. Faz sentido pensar por esse lado. E falando em clímax,
Nossa, o final dessa temporada realmente mudou tudo de lugar. Aquele plano da Sister Sage era ainda mais doido do que parecia, muito mais maquiavélico. Não era só colocar a Neumann no poder, era incriminar o Singer pela morte dela. Uma morte que, ironicamente, foi causada pelo Bruto. Para no fim colocar o Calhoun, que é o presidente totalmente manipulável por eles. Que loucura. Totalmente. E a ação do Bruto, no fim das contas, foi o que permitiu isso acontecer. Mesmo sem ele querer. A morte acidental da Mallory pelas mãos do Ryan, aquilo foi o gatilho final para ele, né? Sim, foi o ponto de virada total. Exato. As fontes indicam que, ali, ele meio que larga a mão de qualquer resquício de heroísmo torto que ele tinha. Mata a Neumann para pegar o vírus anti-supers e, sem saber, acaba ajudando a Sage a entregar o país para o Capitão Pátria. Ele abraça o lado mais sombrio dele mesmo. O resultado é esse cenário apavorante, né? Capitão Pátria com o controle quase total dos Estados Unidos, lei marcial e quase toda a equipe dos boys capturada. Que situação! E pra fechar com chave de terror? A revelação final, né? O soldado boy. Ele tá vivo, congelado, mas vivo. E sob controle do Capitão Pátria. Meu Deus! A análise aponta que isso prepara, claro, um confronto pai e filho inevitável, explorando essa dinâmica tóxica deles. Mas o Kripke também indicou que o objetivo do soldado boy vai ser matar o Brutus, especificamente. Nossa, mais essa pro Bruto lidar. Exatamente. Adiciona mais uma camada de perigo e coloca o Ryan numa posição super central, né? Vendo todo esse ciclo destrutivo de perto. Impressionante. Então, pra gente amarrar tudo que o material nos mostrou, a 4ª temporada cumpriu mesmo esse papel de prólogo pro apocalipse. Elevou o poder do Capitão Pátria ao máximo, jogou o Bruto num caminho sem volta e deixou tudo preparado pro desespero total na temporada final. Exato. E isso deixa a gente com aquela provocação final, né? Baseado em tudo isso que foi construído, com o Capitão Pátria no auge do poder, mas agora tendo que encarar a sombra do próprio pai abusivo, o soldado boy, e o Bruto totalmente consumido pelo ódio. Será que o Ryan, que tá ali no meio, vendo esse ciclo horrível de paternidade tóxica se repetir, será que ele pode ser a chave inesperada para quebrar isso tudo? Ou será que ele tá condenado a repetir o legado sombrio da família? Pois é. Uma pergunta que fica pairando forte pro grande final.